Fala, vascaíno! Seja muito bem-vindo ao Vascão é Seleção. Antes de trazermos as últimas notícias do Vasco da Gama, como estamos vivendo o clima da Copa do Mundo, vamos começar com uma informação importante envolvendo a nossa seleção brasileira. Mas antes, já se inscreva no canal e deixe o seu like para não perder nenhuma novidade sobre o Gigante da Colina e também tudo o que acontece com o Brasil na Copa. Agora sim, vamos à primeira notícia de hoje. Você sabia que Zico, o Galinho de Quintino, não é apenas uma lenda do futebol brasileiro, mas também um profundo conhecedor do futebol japonês? Com uma trajetória que inclui passagens como jogador e treinador do Kashima Antlers, ele tem insights valiosos sobre o próximo adversário da seleção brasileira na Copa do Mundo. O que será que ele tem a dizer sobre a equipe asiática que pode surpreender? Fique ligado e descubra tudo sobre essa conexão entre Brasil e Japão. A seleção brasileira se prepara para um desafio que promete ser emocionante na próxima fase da Copa do Mundo, enfrentando o Japão, um adversário que, sob o olhar atento de Zico, se mostrou mais forte e competitivo do que nunca. O Galinho de Quintino, com vasta experiência no futebol japonês, tanto como jogador quanto treinador, analisou as qualidades do time asiático e levantou a expectativa para o confronto. O duelo está agendado para segunda-feira, dia 29, no estádio de Houston, e já se pode sentir a tensão e a expectativa em torno deste embate que pode surpreender. Zico, comentarista da ESPN, elogiou a evolução do futebol japonês, destacando a organização e a competitividade da equipe. Em sua análise, o ex-jogador ressaltou o atacante Keiko Nakamura, que vem se destacando no Stade de Reims, da França. O Japão, realmente, tem tido uma evolução muito grande, é um time hoje bastante competitivo, bastante organizado. O Nakamura é até um dos melhores da Copa até agora, afirmou o Zico, impressionado com o talento do jogador. Ele enfatizou as habilidades ofensivas de Nakamura, que demonstra facilidade tanto com o pé direito quanto com o esquerdo, além de uma capacidade notável de driblar e finalizar. A trajetória de Zico no Japão é rica e significativa. Como técnico da seleção japonesa durante o ciclo que culminou na Copa do Mundo de 2006 e suas passagens pelo Kashima Antlers, Zico viveu momentos marcantes que moldaram sua visão sobre o futebol japonês. A equipe asiática, que terminou em segundo lugar do Grupo F após um empate com a Suécia, chega para o confronto com o Brasil com um histórico recente de crescimento e amadurecimento no cenário internacional. O fato de que 23 dos 26 convocados atuam na Europa ilustra não apenas a qualidade técnica, mas também a experiência que esses jogadores trazem para o torneio. Mas o que isso significa para a seleção brasileira? Com a moral em alta após a vitória contra a Escócia, onde Vinícius Júnior brilhou, o Brasil pretende manter sua trajetória de sucesso. No entanto, a ausência de Rafinha, lesionado, pode ser um fator a ser considerado. Enquanto o Brasil se prepara para continuar sua caminhada rumo ao título, a pergunta que paira no ar é: o Japão pode realmente surpreender e levar a seleção brasileira a um desafio inesperado? As respostas virão em breve, quando as duas equipes se encontrarem em campo, e o mundo do futebol estará atento a cada jogada. A vitória do Brasil sobre a Escócia e a destacada atuação de Vinícius Júnior não apenas elevam a moral da seleção brasileira, mas também estabelecem expectativas altas para o próximo confronto com o Japão. O time asiático, que demonstrou um crescimento notável, pode representar um desafio considerável. O desempenho consistente dos jogadores japoneses na Europa, como é o caso de Keiko Nakamura, traz um novo nível de competitividade ao torneio. Isso significa que o Brasil precisará manter sua intensidade e foco, pois qualquer vacilo pode resultar em uma surpresa indesejada. As reações de especialistas e comentaristas sobre a evolução da equipe japonesa são unânimes. Zico, com sua vasta experiência no país, não hesitou em ressaltar a qualidade dos jogadores e a organização tática do Japão. Outros analistas também têm destacado como o futebol japonês vem conquistando espaço no cenário internacional, com clubes europeus cada vez mais atentos a talentos dessa região. A inclusão de 23 jogadores atuando na Europa é um reflexo claro dessa mudança e reforça a ideia de que o Japão não é mais um mero figurante nas Copas do Mundo. Com a proximidade do confronto, as expectativas aumentam, e vários cenários podem se desenhar. Se a seleção brasileira conseguir se adaptar rapidamente ao estilo de jogo japonês, poderá avançar com tranquilidade.
Por outro lado, se o Japão mantiver sua crescente confiança e apresentar uma performance sólida, poderemos ver uma partida surpreendente. A tensão está no ar, e a próxima fase promete ser emocionante, com a expectativa de que o Brasil mostre sua força, enquanto o Japão tenta provar que pode desbancar um gigante. Fique ligado, pois a batalha no estádio de Houston está prestes a começar e promete muitas emoções. Você já imaginou como a chegada de Vozinha, o goleiro da seleção de Cabo Verde, pode transformar o futuro do Vasco da Gama? Com o contato da diretoria cruzmaltina batendo à sua porta e a possibilidade de uma proposta ainda mais forte após a Copa do Mundo, será que estamos prestes a ver um novo ícone defender as cores do nosso amado clube? Prepare-se para entender o impacto que esse jogador pode ter nas aspirações do Vascão e como ele pode ser a peça-chave que estávamos esperando para alavancar nossa equipe rumo à glória. Fala, Vascaíno! Antes de continuarmos com as notícias, aproveite para se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você acompanha tudo o que acontece no Vasco em primeira mão e não perde nenhuma atualização do Vascão seleção. Vamos seguir com mais informações. A recente convocação de Vozinha, o talentoso goleiro da seleção de Cabo Verde, para a Copa do Mundo, trouxe à tona não apenas seu potencial em campo, mas também seu crescente destaque no cenário futebolístico internacional. Com sua habilidade em defender arremates difíceis e sua liderança sob as través, Vozinha tem chamado a atenção de diversos clubes ao redor do mundo. Recentemente, rumores indicaram que a diretoria do Vasco da Gama, um dos clubes mais tradicionais do Brasil, estaria monitorando de perto a situação do goleiro. A equipe carioca, em busca de reforços que possam elevar seu desempenho na competição, considera a Vozinha uma opção viável e promissora para fortalecer sua defesa, especialmente em um momento em que a equipe precisa recuperar sua posição no futebol nacional. O contato entre o Vasco e os representantes do jogador ocorreu em meio à empolgação gerada pela Copa do Mundo, onde Vozinha tem a oportunidade de mostrar seu talento em um palco global. A diretoria cruzmaltina acredita que a experiência adquirida pelo goleiro em um torneio tão competitivo pode ser um trunfo importante para o time. O goleiro, por sua vez, se vê em uma fase decisiva de sua carreira, onde a visibilidade internacional pode abrir portas para novas oportunidades. A proposta do Vasco surge como uma possibilidade interessante, não apenas pelo prestígio do clube, mas também pela chance de jogar em um dos campeonatos mais desafiadores do mundo. Essa perspectiva pode fazer com que Vozinha considere a proposta com seriedade, especialmente se sua performance na Copa continuar a impressionar. Além do apelo esportivo, a mudança para o Brasil também representa um desafio cultural e emocional para a Vozinha. O goleiro, que cresceu em Cabo Verde, teve que se adaptar a um estilo de vida diferente, e essa transição pode ser tanto uma oportunidade de crescimento pessoal quanto profissional. A paixão do público brasileiro pelo futebol é contagiante, e jogar em um ambiente onde o esporte é celebrado com fervor pode ser um fator motivador para o atleta. A possibilidade de vestir a camisa do Vasco, um clube com uma rica história e uma torcida apaixonada, é um convite para que Vozinha escreva seu nome na história do futebol brasileiro, o que pode ser um sonho para muitos jogadores africanos. Por fim, a decisão de aceitar a proposta do Vasco não se resume apenas a uma questão financeira, mas envolve uma série de fatores que vão desde o desenvolvimento profissional até a realização de um sonho. A Copa do Mundo é um escaparate de talentos, e Vozinha, ciente disso, sabe que suas atuações podem ser decisivas para o futuro de sua carreira. Se conseguir brilhar no torneio, sua transferência para o Vasco poderá se tornar uma realidade, consolidando sua trajetória em um dos clubes mais emblemáticos do Brasil. Assim, enquanto a seleção de Cabo Verde se prepara para enfrentar os desafios do Mundial, Vozinha também se vê diante de uma encruzilhada que pode alterar o curso de sua vida esportiva e pessoal, deixando uma marca indelével em sua carreira. A chegada desse jogador ao clube representa uma verdadeira revolução nas dinâmicas do time, não apenas pelo seu talento individual, mas pela capacidade de influenciar positivamente o desempenho coletivo. Sua habilidade em criar jogadas e sua visão de jogo apurada são fatores que podem elevar o nível técnico da equipe. Com uma técnica refinada e um entendimento profundo das táticas do futebol, ele tem o potencial de se tornar o maestro do meio de campo, orquestrando as ações ofensivas e garantindo que a equipe mantenha a posse de bola em momentos críticos.
Essa capacidade de articular jogadas e de se posicionar estrategicamente em campo pode ser a chave para destravar defesas adversárias que, até então, pareciam impenetráveis. Além disso, sua experiência em competições de alto nível traz uma bagagem valiosa que pode ser compartilhada com os jogadores mais jovens do elenco. A presença de um atleta com sua trajetória não só inspira confiança, mas também serve como um exemplo a ser seguido. Ele pode atuar como um mentor, ajudando a moldar o futuro do clube, transmitindo não só habilidades técnicas, mas também a mentalidade vencedora necessária para triunfar em desafios difíceis. Essa transferência de conhecimento e experiência é essencial em um ambiente competitivo, onde a pressão pode ser intensa e as expectativas altíssimas. Ademais, a sua capacidade de marcar gols em momentos decisivos pode ser um divisor de águas em partidas que se desenrolam de maneira equilibrada. A habilidade de decidir um jogo com um chute certeiro ou um passe milimétrico pode transformar a trajetória da equipe em campeonatos importantes. Ele se tornaria um jogador-chave em momentos críticos, alguém em quem a torcida pode depositar suas esperanças e que, por sua vez, pode galvanizar seus companheiros a se superarem. Esse tipo de jogador não apenas aumenta as chances de vitória, mas também eleva o moral do grupo, criando uma atmosfera de confiança mútua que se reflete em cada ação dentro de campo. Por fim, a presença desse jogador pode revitalizar a conexão entre a equipe e a torcida, um aspecto muitas vezes negligenciado, mas fundamental para o sucesso de um clube. A empatia e a dedicação que ele demonstra em cada jogo podem reacender a paixão dos torcedores, fazendo com que eles se sintam parte integrante do processo. Esse engajamento emocional pode ser um impulso significativo para o desempenho do time, já que uma torcida entusiasmada e unida pode fazer toda a diferença em partidas desafiadoras. Assim, a contribuição dele vai muito além dos números, é uma questão de criar um legado, um espírito coletivo que pode levar o clube a novas conquistas e a um futuro promissor. A paixão que os torcedores nutrem pelo clube transcende a simples admiração, é um laço emocional que se entrelaça com suas histórias pessoais e identidades. Para muitos, vestir a camisa e comparecer aos jogos é um ritual sagrado, um momento em que a vida cotidiana se dissolve na atmosfera da arquibancada. A euforia que surge a cada gol marcado ou a angústia que toma conta em uma derrota são sentimentos que os torcedores compartilham como uma grande família, onde a empatia e o entendimento mútuo se tornam a base de um relacionamento profundo com o time. Este vínculo é alimentado não apenas por conquistas, mas também por desafios e reveses, criando uma narrativa coletiva que se perpetua através das gerações. Entretanto, a relação dos torcedores com a diretoria do clube nem sempre é harmoniosa. Muitos fãs expressam suas frustrações em relação à gestão, questionando decisões estratégicas que impactam o desempenho da equipe e o futuro do clube. Essa insatisfação é frequentemente manifestada em protestos organizados ou em discussões acaloradas nas redes sociais, onde a voz do torcedor se faz ouvir. As críticas não são apenas sobre resultados em campo, mas abrangem aspectos como a transparência nas finanças, a contratação de jogadores e a valorização das categorias de base. Para os torcedores, é fundamental que suas preocupações sejam ouvidas, pois acreditam que a essência do clube deve ser preservada e respeitada. A alegria das vitórias traz à tona um sentimento de unidade entre os torcedores, mas a dor das derrotas também revela a vulnerabilidade dessa relação. Quando o time não apresenta um bom desempenho, o ambiente se torna tenso e as opiniões se dividem, gerando debates acalorados sobre a eficácia dos jogadores e a competência da comissão técnica. Essa polarização é um reflexo da intensa paixão que cada torcedor sente, e mesmo aqueles que discordam entre si acabam se unindo em um ideal maior, o amor pelo clube. Essa luta constante entre esperança e frustração é o que molda a verdadeira essência de ser torcedor, fazendo com que cada um se sinta parte de uma história que é maior do que eles mesmos. Por fim, a opinião dos torcedores vai além do mero suporte durante os jogos, é uma manifestação cultural rica que incorpora tradições, rituais e até mesmo músicas que ecoam nas arquibancadas. Essas expressões são a voz de uma comunidade que se une em torno de um objetivo comum, criando um senso de pertencimento e identidade. A história do clube é contada através das vivências de seus torcedores, que, com suas esperanças e desilusões, pintam um retrato vívido da trajetória da equipe. Assim, a opinião dos torcedores não é apenas um reflexo do que acontece em campo, mas um testemunho poderoso do impacto que o futebol tem na vida de cada um deles,
eternizando memórias e construindo legados que perduram ao longo do tempo. Aqui no Vascão é Seleção você encontra notícias atualizadas do Vasco da Gama todos os dias. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações para continuar acompanhando tudo sobre o Gigante da Colina. E não se esqueça de deixar sua opinião nos comentários, ela é fundamental para toda a torcida vascaína. Até o próximo vídeo.